Vamos carpir um lote aqui nessa aula de física e explicar alguns conceitos sobre os átomos. Lembra aquelas ideias de número de massa, número atômico, carga elétrica, aquelas coisas que o teu professor do ensino médio nunca conseguiu explicar para você? Então eu vou explicar aqui usando um simulador e depois vamos fazer um jogo aqui, você vai curtir bastante e vai entender todos esses conceitos. Não esquece de curtir esse vídeo para ajudar teu professor Denis aqui, teu professor de matemática e física, para expandir esse conhecimento para mais alunos. Então curte aí, por favor, para me ajudar. É um canal fracassado do YouTube, mas eu quero que todo mundo assista isso aqui para divulgar o conhecimento. E não esquece que o link dos meus cursos, o curso de matemática para quem detesta matemática e o curso de física para quem detesta física, tá aqui na descrição do vídeo. Então desce aqui, clica ali no link e vem fazer parte do nosso time de alunos, beleza? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um simulador em que aqui eu tenho uma representação de um átomo, tá vendo? Aqui nesse xizinho fica representado o núcleo do átomo e em azul aqui fica a região que nós chamamos de eletrosfera. Isso aqui é uma representação didática do átomo. Ele não é exatamente assim, mas é uma representação didática e serve para você entender isso aqui. O que nós temos? Basicamente, os átomos são feitos de prótons, que estão aqui nessas cumbuquinhas, nêutrons e elétrons, tudo bem? O que acontece com relação às cargas? Os prótons, eles têm carga elétrica positiva. Os nêutrons, como o próprio nome diz, a carga elétrica deles não existe, eles não têm carga elétrica neutra. E os elétrons têm cargas elétricas negativas, tudo bem? Onde que eles ficam cada um? Se eu soltar um próton aqui, para onde que ele vai? Ele vai para o núcleo. Se eu soltar um nêutron, para onde que ele vai? Ele também vai para o núcleo. Então, tanto próton quanto nêutron ficam localizados no núcleo do átomo. Você nunca vai ver um próton aqui nessa região azul, ou nessa aqui. Sempre você vai ver ele no núcleo, tudo bem? E o elétron, que é o azulzinho aqui? Se eu soltar ele, para onde ele vai? Ele vai para a eletrosfera. Por causa desse nome, a eletrosfera é a região didaticamente onde ficam os elétrons. Então, eu posso colocar vários elétrons aqui, ele vai sempre se localizar ali na região da eletrosfera, tudo bem? Então, você já descobriu aqui que tanto os prótons quanto os nêutrons ficam nessa região central que nós chamamos de núcleo. E os elétrons ficam ao redor disso tudo como se fosse mosca em cocô, orbitando isso aqui na eletrosfera, tudo bem? Em relação à carga, próton tem carga positiva, nêutron não tem carga e elétron tem carga negativa, tudo bem? O que eu quero que você perceba é uma coisa, ó. Se eu crio um elemento aqui que tem um próton, ele é o hidrogênio. E aí você vem aqui naquela tabela periódica que você viu na escola e você nunca entendeu para que servia. Ela servia para organizar todos os elementos que nós conhecemos na natureza. Então, se você tem um próton no núcleo, você é o hidrogênio, tá vendo aqui, ó? Se você colocar mais um próton no núcleo, você não é mais o hidrogênio, você passou a ser o elemento chamado de hélio. E assim vai indo aqui ó, na coluna, tá vendo? E na linha. Se você coloca mais um próton, você é o lítio. Se você colocar mais um próton, você é o berílio. Se você colocar mais um próton, você é o boro. E assim você vai indo, carbono, nitrogênio, oxigênio, e assim vai até você chegar nos outros elementos químicos. Então, transformar um elemento químico no outro, que era o sonho dos alquimistas, basicamente é tirar ou colocar prótons no núcleo do átomo, tudo bem? Mas eu falei para você que eu ia explicar outros conceitos aqui nessa aula, que é o conceito de número atômico, número de massa, carga elétrica, etc. Dá uma olhada aqui agora nesse ponto aqui dos símbolos, tá? Tá vendo que tem uma balancinha aqui? Esse número que fica aqui em cima representa uma coisa que nós chamamos de número de massa. Por que número de massa? É o seguinte, pense em massa como massa mesmo, quando você vai lá na balança e mede a tua massa. Então, se a gente quisesse medir a massa de um átomo, o que a gente ia ter que medir? Eu quero contar uma coisa para você aqui agora. Os prótons e os nêutrons, eles têm quase toda a carga do átomo. Perdão, toda a carga não, toda a massa do átomo. Os elétrons, eles têm uma massa tão pequena que a gente desconsidera, a gente considera quase como sendo zero. Então, quando a gente fala de número de massa do átomo, a gente está perguntando realmente qual que é a massa desse átomo. Qual é a massa? Se você medisse numa balança, qual seria a massa? E como é que a gente encontra essa massa? Sabendo a quantidade de prótons e de nêutrons. Por quê? Por que só prótons e nêutrons? Porque eu acabei de te explicar. Porque são os prótons e os nêutrons que recebem a massa do átomo. O elétron tem uma massa tão pequena que a gente desconsidera. Então, quando você quer saber o número de massa, você tem que somar a quantidade de prótons que o átomo tem com a quantidade de nêutrons. Tá vendo aqui, ó? Veja ali. Como eu tenho um próton e um nêutron, a carga
Perdão, o número de massa é 2. Se eu colocar mais um próton, quanto você acha que vai ser o número de massa? Olha lá, passou a ser 3. Se eu colocar mais um nêutron, vai para quanto? 4. Então, o número de massa é a quantidade de nêutrons e de prótons que o átomo tem no núcleo. Você pega a quantidade de nêutrons, soma com a quantidade de prótons e você vai obter o número de massa. Então, por exemplo, se eu tiver esse átomo aqui, ó, que tem 3 prótons e 2 nêutrons, soma 3 prótons com 2, 3 com 2, 5 é o número que vai ficar aqui em cima. Se eu colocar um elétron aqui, veja que não altera em nada. Por quê? É aquilo que eu te falei. O elétron tem uma massa tão pequena que a gente desconsidera. Então, o número de massa, grave isso, é você somar o número de prótons com o número de nêutrons que esse átomo tem no núcleo, beleza? Olha aqui, se eu colocar mais um nêutron, eu vou passar a ter o número de massa 6. Por quê? Porque eu tenho 3 prótons e 3 nêutrons. 3 mais 3, 6. O número de elétrons não interfere nesse caso, beleza? Qual que é o outro conceito importante que a gente vê aqui quando a gente trata de átomo? É o número atômico. O que é o número atômico? O número atômico é o que vai representar o teu elemento. Por exemplo, o hidrogênio tem um número atômico que nós chamamos de 1. O que é o número atômico? Grava aí. Número atômico é a quantidade de prótons. Só isso. O número de massa, igual eu te falei, era prótons e nêutrons. O número atômico é só o próton. Tudo bem? Então, o número atômico nesse quadradinho aqui, ele vem representado aqui na parte de baixo, ó, número 1. Então, veja, o hidrogênio, que é esse elemento aqui, o H, ele tem um número atômico 1. Por quê? Porque ele tem apenas um próton no núcleo. Se eu colocar mais um próton, olha só, o número atômico é 2. E esse elemento que tem o número atômico 2, você procura na tabela periódica, ele é o hidrogênio, perdão, o hélio. Se você tiver 3 prótons, você é o lítio. O teu número atômico é 3. Denis, o que aconteceria se eu colocasse um nêutron aqui? Ia alterar o número atômico? Vamos ver, soltei. Olha só, o número atômico não alterou, continuou 3. Por quê? Porque eu te falei, o número atômico é apenas o número de prótons, você esquece o número de nêutrons. O que interfere? Interfere aqui no número de massa, porque massa é a soma dos prótons com os nêutrons. Ó, 3 prótons mais um nêutron, 3 mais 1, 4. Ficamos aqui, beleza? Então veja, vamos relembrar. Número de massa, número de prótons mais nêutrons. Número atômico é apenas o número de prótons, beleza? E carga elétrica? O que acontece com carga elétrica? Veja aqui, ó. Como eu te falei, o próton tem carga positiva, o nêutron não tem carga e o elétron tem carga elétrica negativa. Então vamos colocar aqui um próton, e aí você já sabe que um próton significa o hidrogênio, número atômico 1, massa também 1, mas veja aqui. Esse outro número aqui representa carga. Tá vendo aqui que tem até uma setinha para indicar? Ó, carga positiva e carga negativa. Por que aqui está marcando mais 1? Significa que a carga é positiva desse átomo de hidrogênio aqui. Por quê? Porque ele tem apenas um próton. Então, se você somar todas as cargas que tem, você vai somar tudo. Bom, só tem uma carga, ela é positiva, então fica mais 1. Se eu quisesse ter uma carga do tipo 0, total do átomo, o que ia acontecer? Eu teria que colocar uma carga negativa. Ó, daí ia ter uma carga positiva com uma negativa, tipo mais com menos, vai dar 0. Então eu fico com um átomo nêutron. Nêutron não, né? Neutro. Se eu tirar o elétron, veja que vira um íon. O íon aqui positivo, tá vendo? O íon é um átomo que não está estável, ele não é um átomo neutro, tudo bem? Então veja só, se eu coloco aqui, eu equilibro o número de cargas, tanto positivas quanto negativas, fica o número aqui 0. Se eu colocar mais um elétron, o que vai acontecer? Ó? Vai virar um íon, só que um íon negativo. Por quê? Porque agora eu tenho uma carga positiva e tenho 2 negativas. Então eu fico com excesso de carga elétrica negativa. Por isso aqui o número ficou menos 1. Se eu colocasse mais um elétron, olha só o que ia acontecer. Eu tenho uma carga positiva e tenho 3 cargas negativas. Então, 3 menos 1 fica com 2. Como tem mais elétrons, estão 2 negativos, tudo bem? Então eu fico com excesso de cargas negativas, menos 2. Se eu colocasse mais um próton aqui, olha só o que acontece. Eu fico com 2 cargas positivas e 3 negativas. Então, se eu tenho 3 negativas e 2 positivas, 3 menos 2, eu fico com uma negativa. Por isso que ficou aqui menos 1.
Então, para você saber o número de carga elétrica total do átomo, você pega o número de cargas positivas e subtrai do número de cargas negativas. Esse balanço é o número que vai vir aqui na parte de cima, tudo bem? Denise, se eu colocasse um nêutron aqui, não interfere em nada na carga, tá vendo? Por quê? Porque o nêutron não tem carga elétrica, então ele vai ficar com uma carga elétrica neutra, ele não vai interferir na carga elétrica total. Vamos olhar a nossa configuração aqui só para revisar antes da gente ir para o nosso jogo. Olha só. Isso aqui, se eu olho para esse elemento e não vejo o que está aqui, ó, nesse simulador, olha só para o quadradinho aqui. O que eu penso? Que eu tenho um número de massa 3, significa que eu tenho 3 partículas no núcleo. Eu não sei se são prótons ou nêutrons, tudo bem? Mas olhando aqui para o número atômico, eu lembro, o número atômico é a quantidade de prótons. Bom, então se eu tenho 3 partículas no núcleo, e eu tenho 2 partículas delas que são prótons, então 3 menos 2, quantos nêutrons eu tenho? Eu tenho um nêutron, né? Ó, tudo bem? Que é o que está aqui. E a carga elétrica, igual eu te expliquei, eu tenho 2 prótons que são positivos e 3 elétrons que são negativos. Então eu fico com uma quantidade de menos 1 elétron para marcar aqui na carga elétrica, tudo bem? Esse aqui é o nosso simulador. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui num jogo que tem aqui nesse simulador que é bem interessante. Ó, eu vou traduzir aqui para você, você vem aqui, clica aqui e ele fala aqui para você, ó, que ele tem 8 prótons, imagine um elemento com 8 prótons, 8 nêutrons e 10 elétrons. E ele pergunta aqui, está em inglês, mas eu vou traduzir, qual que é a carga total? Bom, a gente não tem o desenho aqui, mas se eu tenho 8 prótons, 8 nêutrons e 10 elétrons, vamos fazer a conta, vamos imaginar. Para calcular a carga total, o nêutron não entra na conta, né? O nêutron ele não faz parte da conta da carga. Então, o que eu vou fazer aqui? Qual que é a carga total? Eu tenho 10 elétrons, os elétrons são negativos. E tenho 8 prótons, os prótons são positivos. Então, 10 menos 8 dá 2. Agora eu tenho que descobrir se essa carga 2 é positiva ou é negativa. Como é que eu sei isso? Você vê. O que você tem mais? Você tem mais elétrons ou tem mais prótons? Eu tenho mais elétrons. Então, a carga total vai ser de menos 2 negativos, né? Porque eu vou ter um saldo negativo de elétrons. Então, vamos clicar aqui, check, acertamos, ó. Beleza? Vamos para uma próxima aqui. Olha só, eu tenho 10 prótons, 10 nêutrons e 10 elétrons, tá? E ele pergunta qual que é o número de massa. Lembra lá o que era número de massa? Número de massa era a quantidade de partículas que você tinha no núcleo. O que vai no núcleo do átomo? São os prótons e os nêutrons, tudo bem? Os elétrons não entram no número de massa, porque a massa do elétron é muito pequena. Então, como é que eu descubro o número de massa? Eu somo a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. Então, 10 prótons com 10 nêutrons, 10 mais 10, 20. Então, eu vou vir aqui no meu simulador, no meu jogo, e vou colocar ali 20, que é o número de massa total. Check, acertamos. Vamos para o próximo aqui? Olha lá, aqui ele pergunta qual que é a carga total. What's the total charge? Qual que é a carga total? Vamos pensar aqui, ó. A carga, ela entra apenas com prótons e elétrons. Lembra? O nêutron, que é esse cinza aqui, ele não conta para a carga elétrica. Então vamos pensar o seguinte. Se eu tenho uma carga positiva, que é o próton, então é uma carga positiva, e tenho 2 negativas, que é o elétron, então você faz 2 elétrons menos 1 próton, eu fico com 1, né? 2 menos 1 dá 1. Agora eu preciso descobrir, essa carga é positiva ou ela é negativa? O que você tem que analisar? Você tem que analisar se eu tenho mais elétrons ou tenho mais prótons. Eu tenho mais elétrons, né? Então vai ficar com uma carga total menos 1, né? Ó, esse próton seria como se cancelasse com esse elétron e sobra um elétron aqui. Como o elétron tem carga negativa, fica menos 1. Então, check. Acertamos novamente. Beleza? Próximo aqui, ó, ele pergunta, qual que é a massa total? Bom, lembra lá, aqui eu tenho um próton no núcleo e 2 elétrons na eletrosfera. O que eu tenho que pensar para calcular o número de massa? O número de massa é a quantidade de partículas que você tem no núcleo. Não importa o elétron, a massa do elétron é muito pequena, então ela não entra na conta, tudo bem? Então vamos olhar lá, eu tenho apenas uma partícula no núcleo que é um próton. Então qual que é o número de massa? O número de massa é 1, beleza? Check. Vamos para o próximo aqui, ó. Qual que é o número de massa também aqui? Ele pergunta qual é o número de massa. Eu tenho 8 prótons,
9 nêutrons e 8 elétrons. De volta, o número de massa não importam os elétrons. Você tem que apenas descobrir quantas partículas tem no núcleo. O que fica no núcleo do átomo? Os prótons e os nêutrons. Então você vai lá na calculadora ou faz nos dedos aí, você faz 8 prótons mais 9 nêutrons, você tem 17, que é o número de massa. É o número de partículas que você tem no núcleo. Então vou colocar aqui 15, 16, 17 e um check. E vamos para a próxima aqui. Opa, não precisa porque a gente foi excelente, acertamos tudo e você conseguiu matar toda essa ideia do nosso simulador aqui. Beleza? Então espero que você tenha curtido muito essa aula. Valeu e tchau!